E aqui estão os palpites de domingo, dia 15/6. Só que antes de começar, não se esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Isso é importante para o YouTube te notificar sempre que tiver vídeo novo. Temos vídeos todos os dias, sempre às 8 horas. E bora lá! Isso. Campeonato Brasileiro Série B, Atlético Goianiense e Coritiba. O Goianiense é o 13º e o Coritiba, 4º. Nos últimos 5 jogos, o Goianiense venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Menos de 3 gols e meio na partida nos últimos 10. Nos últimos 5 jogos, o Coritiba venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Menos de 3 gols e meio na partida nos últimos 10. Palpite, jogo under, menos de 3 gols e meio. Novo Horizontino e Cuiabá. O Novo Horizontino é o 2º e o Cuiabá, 3º. Nos últimos 5 jogos, o Novo Horizontino venceu 4 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Menos de 3 gols e meio na partida em 8 de 10. Nos últimos 5 jogos, o Cuiabá venceu 3 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Menos de 3 gols e meio na partida nos últimos 4. Palpite, jogo under, menos de 3 gols e meio. Criciúma e Amazonas. O Criciúma é o 15º e o Amazonas, 18º. Nos últimos 5 jogos, o Criciúma venceu 2 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Ambas marcam não nos últimos 6. Nos últimos 5 jogos, o Amazonas venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos, como visitante, empatou 1 e perdeu 4. Menos de 3 gols e meio na partida em 8 de 10. Palpite, jogo under, menos de 3 gols e meio. Campeonato Brasileiro Feminino. Inter contra Corinthians. O Inter é o 12º e o Corinthians, 2º. Nos últimos 5 jogos, o Inter venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Ambas marcam sim em 7 de 10. Nos últimos 5 jogos, o Corinthians venceu todos. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 2 e empatou 3. Mais de 1 gol e meio na partida em 8 de 10. Essas equipes se enfrentaram 2 vezes no ano passado, com 2 vitórias do Corinthians, 4-2 e 3-0. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Copa do Mundo de Clubes, Bayern contra Auckland. Este jogo não temos odd, então vamos pular. PSG contra Atlético de Madrid. Nos últimos 5 jogos, o PSG venceu todos. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 6. Nos últimos 5 jogos, o Atlético venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 4. O último jogo entre essas duas equipes foi 2-1 para o Atlético. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Palmeiras e Porto. Nos últimos 5 jogos, o Palmeiras venceu 3 e perdeu 2. Menos de 3 gols e meio na partida em 9 de 10. Nos últimos 5 jogos, o Porto venceu 4 e perdeu 1. Menos de 3 gols e meio na partida nos últimos 4. Palpite, jogo under, menos de 3 gols e meio. Botafogo e Seattle. Nos últimos 5 jogos, o Botafogo venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Ambas marcam não em 7 de 10. Nos últimos 5 jogos, o Seattle venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Mais de 1 gol e meio na partida em 8 de 10. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Campeonato Sueco, 2ª Divisão, Brage contra Örgryte. O Brage é o 11º e o Örgryte, 2º. Nos últimos 5 jogos, o Brage venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 5.
Nos últimos 5 jogos, o Orgrit venceu 3 e empatou 2. Nos últimos 5 jogos, como visitante, empatou 4 e perdeu 1. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 8. O último jogo entre essas duas equipes foi 3-1 para o Orgrit. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Série C, Brusque contra Tombense. O Brusque é o terceiro e o Tombense 11º. Nos últimos 5 jogos, o Brusque venceu 2 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Ambas marcam não em 8 de 10. Nos últimos 5 jogos, o Tombense venceu 1, empatou 3 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos, como visitante, empatou 2 e perdeu 3. Menos de 3 gols e meio na partida, em 7 de 10. Palpite, ambas marcam não. Ipiranga contra Confiança. O Ipiranga é o quarto e o Confiança 19º. Nos últimos 5 jogos, o Ipiranga venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 4 e perdeu 1. Ambas marcam não nos últimos 6. Nos últimos 5 jogos, o Confiança venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos, como visitante, empatou 2 e perdeu 3. Menos de 3 gols e meio na partida, em 8 de 10. O último jogo entre essas duas equipes foi 2-0 Confiança. Palpite, jogo under, menos de 3 gols e meio. Campeonato Italiano Série B, final, jogo de ida. Sampdoria contra Salernitana. Nos últimos 5 jogos, a Sampdoria venceu 1, empatou 3 e perdeu 1. Jogando em casa, venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Menos de 3 gols e meio na partida, em 8 de 10. Nos últimos 5 jogos, a Salernitana venceu 3 e perdeu 2. Como visitante, venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Menos de 3 gols e meio na partida, em 9 de 10. O último jogo entre essas duas equipes foi 1-0 Sampdoria. Palpite, jogo under, menos de 3 gols e meio. Campeonato Uruguaio, River Plate contra Peñarol. O River é o 8º e o Peñarol 1º. Nos últimos 5 jogos, o River perdeu todos. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 2 e perdeu 3. Menos de 3 gols e meio na partida nos últimos 10. Nos últimos 5 jogos, o Peñarol venceu 3 e empatou 2. Como visitante, venceu 3 e empatou 2. Marcou 1 ou mais gols na partida em 8 de 10. O último jogo entre essas duas equipes foi 1-1. Palpite, gol do visitante. Campeonato japonês, Kobe e Nagoya. O Kobe é o 6º e o Nagoya 14º. Nos últimos 5 jogos, Kobe venceu 4 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 4 e perdeu 1. Ambas marcam sim nos últimos 5. Nos últimos 5 jogos, Nagoya venceu 3 e empatou 2. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 1, empatou 3 e perdeu 1. Ambas marcam sim nos últimos 5 jogos. O último jogo entre essas duas equipes foi 2-2. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Campeonato Colombiano, Grupo A, Júniors contra América de Cali. O Júniors é o 4º e o América 2º. Nos últimos 5 jogos, o Júniors venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Menos de 3 gols e meio na partida em 9 de 10 jogos. Nos últimos 5 jogos, o América de Cali venceu 2 e empatou 3. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 1 e empatou 4. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 6. Essas equipes já se enfrentaram 3 vezes esse ano, com uma vitória para cada lado e um empate. 3-2, 0-0 e 2-1. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Legal! Bem louco! Se você é novo no canal, seja muito bem-vindo. Eu peço que você se inscreva e ative o sininho das notificações, porque dessa forma você não perde vídeos inéditos assim que eles forem lançados. Temos vídeos todos os dias, sempre às 8 horas. No comentário fixado tem um vídeo como palpite dos jogos de hoje. Se você ainda não assistiu, eu peço que confira. E para ajudar o canal a crescer, não se esquece de deixar o seu like e compartilhar nas suas redes sociais. Eu sou o André e te aguardo para o próximo vídeo.